Bom, eu nasci em São Paulo, mas com 1 ano eu já fui para Piracicaba, né? Meu pai era operário em São Paulo e ele teve... o progresso dele meio que levou ele para Piracicaba, né? Que de operário ele conseguiu chegar até ser o patrão da própria empresa numa filial em Piracicaba. Então eu fui para Piracicaba com 1 ano, muito cedo, e morei lá durante 16, né? Então eu posso dizer que eu sou mais piracicabana do que de São Paulo, justamente por isso, né? Acho que foi o lugar onde mais me educou, assim, né? Foi o interior. E aí pintou a oportunidade de eu viajar para a Alemanha, com 17 anos, né? E não toquei muito lá, mas acho que lá foi onde despertou um pouco meu patriotismo musical, assim, né? Eu comecei a curtir muita coisa brasileira, talvez pela saudade de casa e tal. E quando eu voltei, direto que eu voltei para o Brasil, eu já passei na faculdade de publicidade. Então, e o meu curso ia começar só depois de 6 meses, assim. Então eu estava no Brasil com uma faculdade já garantida e com 6 meses, assim, para viajar dentro do Brasil, né? E foi onde eu conheci Itaúnas, no norte do Espírito Santo, que eu acredito que foi o grande start, assim, da minha carreira dentro do forró, né? Era uma vila de pescadores, né? Super bonito, assim, de dia era incrível e tal. E à noite não tinha nada para fazer, a única coisa que tinha era um botequinho que tocava forró, assim, de fita cassete mesmo, não tinha... E a galera ficava dançando, né, porque não tinha outra coisa pra fazer, ficava dançando junto, aprendendo, muita gente não sabia e tal. E aí que eu comecei a ter o primeiro contato, assim, com o forró, né. E aí quando eu voltei para São Paulo, de Itaúnas, eu já tinha alguns amigos que eu fiz lá, né, que também estavam respirando forró, curtindo forró. Então, o que aconteceu? A gente teve a ideia assim, pô, vamos começar a se reunir e fazer eventos de forró aqui em São Paulo. E como ninguém entendia de música, assim, o que mais entendia de música era eu ficava no som, né? Aí meio que eu virei o DJ de forró, assim. Eu botava a música pra galera curtir, que também, né, não era grande coisa, né? DJ de forró, você aperta o play e deixa tocar, né? Então eu escolhia umas músicas bem longas para dar tempo de eu ir dançar e voltar ainda para trocar de música, entendeu? Paralelo a isso, teve uma coisa que me acompanhou desde moleque, desde lá de Piracicaba, que era escrever, né? O meu barato mesmo era escrever, sempre foi, né? Quando eu comecei a fazer esses trabalhos de forró, eu automaticamente comecei a escrever shots, baiões, né? Comecei a escrever no ritmo do forró, assim, sem me tocar, né? Foi super natural. E aí quando eu escrevi Asas, eu ainda não tinha banda, mas daí pintou um festival de música no Mackenzie. Falei, vou me inscrever e botar essa música que eu fiz, vamos ver se rola, né? E me inscrevi. Aí eu descobri na hora da inscrição que era um festival de banda, né? E eu não tinha banda, daí eu falei, cara, mas eu não vou ir embora, né? Pô, aí eu fingi pro cara que eu tinha uma banda, né? Eu falei, pô, tem uma banda. É mesmo? Qual que é o nome? Fala Mansa o nome, né? Que eu falei assim, vai ser engraçado quando chamar aí só eu, né? Chamar Fala Mansa, vai ir um cara só, vai ser interessante e tal. Só que assim, eu não quis ir sozinho no fim das contas, que eu falei, putz, vou passar mal vergonha lá, né, meu? Vou chamar os caras pra passar vergonha junto, aí dilui a vergonha, né? Aí eu já conheci o Alemão, e ele já tinha me falado que tava tocando zabumba. Aí eu falei, pô, vamos chamar uma mina, né? Pra tocar triângulo. Aí eu falei assim, não conheço uma mina que toca triângulo, mas eu conheço um cara que é cabeludo, que toca triângulo. Daí eu falei, vai, meu, beleza, né? Aí chamamos o Dezinho. E aí tocamos Asas lá, você parece um anjo, só que não tem asa. Fizemos som, cada um foi pra sua casa, eu voltei pra aula, né? E aí, meu, terminou a aula, aí eu falei, vou lá ver, né, o final do festival. E aí quando eu pisei no auditório, cara, o cara anunciou, 2º lugar, categoria música própria, Fala Mansa. Aí foi muito louco, porque eu não sabia nem quem era Fala Mansa, cara. Aí tinha um amigo meu junto que tava comigo na inscrição que falou, meu, acho que Fala Mansa é você, velho. Aí eu fui, né, cara, receber o prêmio, que era o 2º lugar, na verdade. E foi massa, porque quando eu saí, acho que me deu um impulso, assim, de continuar, né? Falei, pô, que massa, se a galera gostou, tem coisa aí, né? E nessa, teve um
na época era um brother nosso, assim, que fazia uns eventos de forró já, né? Aí ele falou, vamos fazer um evento de forró com vocês, então, em São Paulo, cara. E a gente pega uma terça-feira, que é um dia que ninguém faz festa de forró, com vocês, que é uma banda nova também, então assim, né, a gente começa do zero mesmo, né, tudo. Rolou a primeira terça-feira, acho que tinha, umas 50 pessoas, na segunda umas 70, sabe, na terceira 100, assim, foi um lance louco, cara, que em 2 meses, assim, já tava lotado, e a galera foi conhecendo as músicas, né, e nessa já tinha, né, basicamente as músicas do primeiro disco, né, Rindo à Toa, Shot dos Milagres, eram músicas que eu tava escrevendo assim, direto, né, e aí rolou esses primeiros shows, a gente sentiu a necessidade de um sanfoneiro, né, lógico, né, acho que o pilar estrutural do que a gente fazia era zabumba, triângulo, sanfona, e a gente não tinha sanfona ainda, e aí achamos o Valdir, ligamos pra ele foi fazer um ensaio com a gente, né, músicas que ele não conhecia, porque a maioria era autoral, então a gente foi trabalhando, ensaiando com ele, e nesses shows ainda não dava grana, assim, então a gente, terminava, a gente tinha que pagar pra ele, né, o que dava era o que dava o cachê dele, então a gente às vezes tirava do bolso pra pagar o dele, até que ele mesmo falou, tá errado, né, eu tô com vocês aí, né, se for pra ganhar nada, eu quero ganhar nada junto. Se for para ganhar mais, quero ganhar mais junto, né? Aí foi onde fechou mesmo os 4. Então, quando a gente começou a tocar, chegava nos lugares assim, a galera esperava uma coisa, né? E aí eu via outra. Acho que esse foi o grande lance, né, da Fala Mansa, porque tinha uma linguagem atual, né, contemporânea, e com uma musicalidade de 100 anos, né? Então, essa mistura foi, vamos dizer, foi meio que a tecla SAP, assim, para a juventude do que era o movimento, né? A molecada dançando, né? Todos os dias, todas as noites em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, despertou a atenção dos empresários, né? Das gravadoras, né? E aí foram fazer uma reunião com a gente quer gravar um disco de forró aí com vocês, né? Beleza, mano. E a gente, nessa, já preparando o nosso disco de autorais, né? Do nosso jeito também, tudo errado, né? Então eles pegaram um negócio que tava ruim, deixaram pior ainda, sabe, assim? E aí acreditaram naquilo, né? Começaram a investir naquilo e mandaram pras rádios, né? E as rádios, mano, quando ouviram pela primeira vez, os caras desacreditavam, né? Porque ninguém aceitava, pediram pra gravar a versão verão, sem sanfona, com sanfona mais baixa, uns pediam para tocar mais num ritmo mais reggae, para tocar na rádio. Então, saímos fazendo umas gravações que, nem a gente acreditava, né? Eu acho que a dificuldade veio muito com preconceito, né? Um preconceito musical muito grande, né? Mas depois, cara, as casas de show sempre bombadas, né? E a gente já lançou esse disco. Quando a gente lançou esse disco no mercado, tinha uns 4 discos da Fala Mansa no camelô, sendo que nenhum era nosso. Eles gravavam o show e faziam um CDzinho. Então não tinha nem a capa, né? Não tinha foto nossa nem nada. Então começou a bombar esses CDzinhos. Aí a gravadora falou, peraí, né? A gente tem que pegar esses caras antes que eles percebam que pode andar sozinho, né? Aí a gente conseguiu o primeiro contrato com a gravadora, com o Deixa Entrar. E aí fizemos o Deixa Entrar, Essa é Pra Vocês, que foi o segundo disco da banda, que tem Shot da Alegria, que foi, né, teoricamente o nosso terceiro sucesso aí na escala de Rindo à Toa, Shot dos Milagres e Shot da Alegria. O que pra gente, eu diria que foi aquela assinatura de que não seria um disco só, né? Porque, nossa, quando veio o Shot da Alegria e bombou na rádio, uma música de um segundo disco, já deu aquela aliviada, né? Puta, não vai ser uma banda de um disco, de um trabalho só, né? E aí o Simples Mortais, que foi o terceiro disco, ele veio... É um dos discos que eu mais gosto, assim, e talvez o menos comercial da banda. Porque já veio carregado de intenção própria, assim, né? Não do que estava acontecendo no momento, mas do que a gente vivia no momento e respirava. E foi o momento também que a gente já começou a analisar o mercado dando uma amansada em relação ao forró. Então,
já foi uma intenção nossa também de começar a tirar o pezinho dessa coisa de que era um defensor de um estilo, né? Porque a Fala Mansa não é um defensor de um estilo. A Fala Mansa era um defensor da palavra do bem. Coincidentemente foi com forró. Então, assim, uma feliz coincidência, né? E é claro, tem gente, quem ligava só pro movimento e tal, vai parando de curtir. Foi mais um momento de escolha da banda, né? Nessa época, rolou o MTV ao vivo, com a Fala Mansa, que talvez tenha sido o maior furo de bloqueio musical da história do nosso país, né, cara? E a partir daí, os discos que vieram meio que buscando isso, né? Teve Um Dia Perfeito, que já foi um disco mais leve, assim, porque a gente tinha vindo de Simples Mortais, que era um disco mais pensante, né? Então veio Um Dia Perfeito, que é um disco mais leve. Depois, quando deu 10 anos de banda, a gente já começou a entender a Fala Mansa mais como uma banda de mensagem. Então, já vieram projetos ambientais dentro do trabalho, né? Com os 10 anos de Fala Mansa, imagina uma banda de forró, de moleque, com 10 anos bombando, fazer músicas chamada Lixo no Lixo, usar o cenário todo com garrafa PET. Era um negócio que, meu... Então, isso foi criando pra gente uma cara, né, muito forte. Que aí com os discos que vieram, né, a gente fez o disco do Luiz Gonzaga, veio o centenário de Luiz Gonzaga, que foi um trabalho, pra mim, um dos mais bonitos, assim, que a gente tem, cara. E aí veio o Amigo Velho, que voltou com a essência da Fala Mansa, assim, do que a gente falava, das palavras em si. E foi o disco que deu Grammy, né, cara? Que aí é como se alguém falasse, velho, vai nessa aí, cara. Vai nessa aí que tá certo, né? Isso foi em 2014. Daí depois de Amigo Velho veio o Lá da Alma, que aí o Lá da Alma veio como aquele disco, então a gente pode ser isso mesmo. A gente pode ser o que a gente sempre quis, então vamos lá, Lá da Alma, que é um disco, cara, que ele é muito mensagem, assim, ele é mensagem do começo ao fim, né? Então a Fala Mansa passou a ser uma banda de autoajuda quase, né? Nesse processo todo. E aí Lá da Alma veio como um disco que eu vejo Lá da Alma como uma bula, cara, uma bula de remédio. Você acha ali em Lá da Alma a resposta para qualquer problema interior, qualquer problema psicológico, tá tudo ali, entendeu? E isso, claro, fazendo um disco desse, você começa daí a receber a resposta de quem realmente te compreendeu, né? E tá te compreendendo. E isso começou a criar, para Fala Mansa, um novo nicho, uma nova tribo de seguidores, né? De fãs. E aí passou Lá da Alma, que foi um disco bem carregado de mensagem, veio a intenção do DVD, né? Nós fomos gravar lá em Itaúnas, onde eu comecei a história aqui, né? O DVD, vamos pegar só música que a galera conheça, que todo mundo cante do início ao fim, e aí criamos um DVD. Que aí, cara, eu acho que quando você completa 20 anos, acabou, mano. Sabe, assim, você tá ali com a sua estante dos seus produtos, vamos dizer, que é cada musiquinha ali na estante da vida, que você não precisa nem estar mais aqui, sabe, assim, porque tá tudo ali plantadinho, né? A gente tem, acho que cada um na sua profissão tem a ambição de ver acontecer, né? E isso dá aquela relaxada, cara, no trabalho, assim. A gente pensa muito no imediatismo, né? Na música, no audiovisual, em tudo, né? Mas você pode fazer, dia após dia, algo que você acredite e que seja bonito, né? Que seja inspirador. Extrai o que vem da sua mente. Às vezes pode ser a coisa mais louca hoje. Amanhã pode ser tendência.